Lá vem a professora com chave para o passado, hieróglifos e o legado de Champollion. A arte egípcia tem função mística, está ligada a práticas, rituais, mistérios e profundo vínculo com a crença na vida após a morte, ou seja, ela é inseparável da religião. Portanto, suas tumbas, templos e monumentos são decorados com imagens e textos que chamamos de arte, mas na verdade têm a função de garantir a passagem segura do morto para o além. As cenas representam a jornada ao submundo, a vida cotidiana do falecido, orações, conjurações e símbolos mágicos, gravados em hieróglifos que cobrem paredes e tetos e são considerados sagrados. Sendo uma das escritas mais antigas da humanidade, criada por volta de 3.000 anos antes de Cristo, mas que por muito tempo após o declínio da era dos faraós, teve o significado perdido na poeira dos tempos. Até que em 1798 Napoleão Bonaparte invadiu o Egito e com ele, além de suas tropas, um batalhão de pesquisadores e cientistas. E foi durante a construção de um forte em 1799, na cidade de Rachid, chamada de Roseta pelos franceses, que um soldado encontrou por um acaso um artefato de valor inestimável, a Pedra de Roseta. Percebendo a importância do achado, imediatamente Napoleão mandou cópias do texto gravado na pedra para diferentes filólogos na França. Com 1,12 m de altura, 75,5 cm de largura e pesando 760 quilos, o fragmento de granito continha o mesmo decreto de Ptolomeu V, da mesma dinastia da Cleópatra, e que estava escrito em 3 línguas mortas: hieróglifos, demótico e grego antigo, já parcialmente decifrado. E muitos se debruçaram sem sucesso na tentativa de decifrar línguas tão complexas. Foram praticamente 2 décadas de pesquisas infrutíferas, até que em 1822, Jean-François Champollion, um jovem prodígio de 31 anos, percebeu, comparando os 3 textos, que os hieróglifos eram uma escrita figurativa, simbólica e fonética ao mesmo tempo. Ele matou a charada quando descobriu que os egípcios, ao invés de letras, usavam símbolos, cada símbolo podendo representar uma palavra, som ou ideia ao mesmo tempo. Ele demorou 14 anos para resolver o enigma. Dizem que quando percebeu que havia atingido seu intento, ele correu até seu irmão mais velho gritando: "Eu tenho a solução!" E aí desmaiou, ficando desacordado por muitas horas. Champollion era um gênio. Desde os 12 anos estudava línguas antigas e era fascinado pelo Egito. Para vocês terem uma ideia, entre uma dúzia de idiomas que ele dominava estavam o copta, o grego, o latim, hebraico, aramaico, sânscrito. Imagina, né? Quando ele tinha 19 anos, foi doutorado. Graças à descoberta de Champollion, partes da história dessa civilização incrível foi revelada, impactando a história mundial. Ele é considerado o fundador da egiptologia. Champollion morreu precocemente aos 41 anos de derrame cerebral. Alguns acreditam que pelo esforço intelectual de toda uma vida. Ele trabalhava então na finalização de seu livro de gramática egípcia, que pretendia deixar como um legado para a posteridade. A Pedra de Roseta se encontra no Museu Britânico de Londres, sendo uma das peças mais visitadas do local. Ela foi levada para a Inglaterra em 1802 como espólio de guerra e até hoje o Egito tem feito pedidos formais aos ingleses por sua repatriação. Aos franceses, o pedido é que retirem do pátio do Collège de France a escultura de Champollion feita por Frederic Bartholdi, o mesmo que projetou também a Estátua da Liberdade. O pedido se justifica por acharem a escultura ofensiva, já que Champollion aparece pisando a cabeça de Ramsés, num gesto pouco respeitoso e com significado simbólico de dominação. Champollion amava o Egito e admirava sua cultura. Para mim, parece pouco provável que lhe agradasse ser retratado assim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai a professora.